Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Caio Rux Pirandelli e se essa é a sua primeira vez por aqui, esse é um canal de divulgação científica onde trazemos especialistas, pesquisadores e divulgadores científicos de diversas áreas com o propósito de inspirar e avançar debates interdisciplinares. E no episódio de hoje eu conversei com o Matheus Coelho sobre etologia, sociobiologia e os desafios de fazer divulgação científica sobre o comportamento humano a partir de uma perspectiva biológica. Também abordamos temas como a biofobia de boa parte das ciências humanas, a apropriação de conhecimentos científicos por ideologias políticas, os tabus existentes em abordar a existência de violência em outras culturas, a censura de base ideológica que tem aparecido cada vez mais no universo científico e mais um tanto de outros tópicos um tanto complexos. Muitos dos temas que a gente abordou já foram temáticas de outros episódios aqui no Universo Generalista, então se quiser se aprofundar mais no que discutimos aqui, não deixe de ver os links para os outros episódios nos cards desse vídeo, se você estiver no YouTube, ou na descrição do episódio, no caso das plataformas de áudio. Vale lembrar que esse projeto dá um baita trabalho e que seguimos com a campanha para ampliar nossa rede de apoiadores. Então você pode contribuir mensalmente entrando no nosso Apoia-se, o link está na descrição desse episódio, ou contribuindo com qualquer valor através da chave Pix, universogeneralista@gmail.com. Bem, o Matheus Coelho é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem interesse especial em comportamento animal, ciências sociais e zoologia. Ele tem experiência de pelo menos uma década na relação entre divulgação científica, cultura e vieses cognitivos. Ele é responsável pelo projeto de divulgação científica, etologia e sociobiologia. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio como Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. Lembrando que links para sites e livros relacionados a essa entrevista você vai encontrar na descrição do episódio. E é isso, pessoal. Fiquem agora com a minha conversa com o Matheus Coelho. Olá, Matheus Coelho. Muito obrigado por aceitar o convite. Bem-vindo ao Universo Generalista. E, Matheus, a iniciativa de divulgação científica sua se chama Etologia e Sociobiologia. Então, a gente podia começar pela definição dessas áreas, né? Então, se puder falar para a gente, começar com o que é etologia. Assim, primeiramente, obrigado pelo convite, né? E, assim, eu diria que a etologia é o estudo do comportamento mais instintivo, mais comportamento como um processo individual, comportamento que é filogeneticamente baseado, aquilo que não é aprendido. Ela nasce nesse meio cultural, assim, o behaviorismo do laboratório estava meio que em alta, os caras queriam definir uma abordagem diferente e focavam não no aprendizado e no condicionamento, mas naqueles estímulos, não estímulos, mas naquelas propensões inatas do organismo e como elas se desenvolviam junto com o indivíduo em si. E isso foi, eu acho que, o traço distinto da etologia nos anos 70. Tá, e isso também se expande, né, ou abrange também humanos, ou a etologia não chega até ali? Não, a etologia ela foi para humanos, inclusive o Human Ethology, que é a etologia humana, de 89, que é um livro, meio que um livro-texto de um austríaco que foi orientado pelo um dos pais da etologia, o Konrad Lorenz. O Lorenz ele ganhou o Nobel de Fisiologia e Medicina no tema da etologia, junto com outros dois caras que foram o von Fritsch e o Nico Tinbergen, também etólogos. E todos os trabalhos que eles fizeram eles ganhar o Nobel foi com animais não humanos, abelhas, gansos e aves. Então, primeiro começou com animais com ênfase em ambiente natural, para distanciar lá do laboratório do comportamentalismo, entendeu? E aí depois foi para os seres humanos. Se tu for pegar esse livro-texto que eu falei, o nome do cara é um pouco complicado. É Irineu Eibesfeld, eu acho. E ele vai falar o tempo inteiro sobre comportamentos inatos e instintivos que são mais ou menos fixos e tem começo, meio e fim. Tipo, quando tu leva um susto, tu levanta os ombros para meio que proteger essa região aqui. Eram coisas muito que a gente, hoje em dia, com o desenvolvimento de outras ciências, como a sociobiologia, que a gente vai falar depois, eu presumo, são coisas muito mais fundamentais para a época, mas que para a época foram coisas significantes, para a gente passar a ver o comportamento como... A proposta original como um órgão,
o órgão não é espécie específico, ele não tem uma história evolutiva, o comportamento também. Essa é a proposta original. Tá. E a sociobiologia, o que seria? Na verdade, o termo sociobiologia começou com o Edward Wilson, que era um cara, morreu recentemente, era um mimicólogo, que é um cara que trabalha com formigas, e ele cunhou esse nome porque ele queria uma teoria de tudo do comportamento social que envolvesse evolução. Então ele queria fazer uma síntese de todas as ciências biológicas e até sociais, humanas, envolvendo genética quantitativa, envolvendo, sei lá, etologia, envolvendo ecologia, envolvendo muita coisa, neurociência. Então ele queria fazer essa síntese baseada em um princípio geral, porque os biólogos adoram isso, né? Princípios gerais que explicam tudo. E aí esse princípio geral seria assim, toda a vida social. Eu não sei se estou aqui nesse ponto, mas ele queria organizar a vida social sobre princípios gerais, não toda a vida, porque nem todo organismo é social, né? E aí ele queria organizar com base em um princípio que hoje ficou chamado como seleção de parentesco, que seria, tem a seleção natural, todo mundo conhece, a seleção sexual e a seleção de parentesco. A seleção de parentesco seria essas duas colocadas em perspectiva. Os indivíduos, eles não só reproduzem, eles escolhem com quem se reproduzir e investem nos filhotes depois de se reproduzirem. Então, essa dinâmica social seria baseada na seleção de parentesco. As relações genéticas entre indivíduos, matematicamente isso poderia ser calculado. Esse foi o plano, essa foi a missão do Edward Wilson, e que ele aplicou também para humanos. Mas depois ele meio que abandonou a seleção de parentesco e advogou por outro tipo de seleção. Tem uma briga interessante na biologia sobre isso. Legal. E por que você decidiu fazer divulgação e com esses dois termos no título? E por que fazer divulgação dessa área? Assim, o que te motivou? Eu acho, como eu já disse com um colega meu, inclusive, acho que o André Luzardo, eu era divulgador, contribuía com a página Universo Generalista, meio que charás de vocês, não sei se tu conhece. Quer dizer, o universo racionalista. É igual a... E aí, eu não me dei bem com os caras lá dentro, porque eu queria falar sobre psicologia evolucionista de temas sociopolíticos. E isso não tem como dar muito certo nessas guerras culturais que a gente vive hoje. Sendo específico, tava na moda na época falar que a violência sexual era mais sobre poder do que sobre reprodução. E aí tem alguns trabalhos em psicologia evolucionista que falam que isso não é bem verdade. A seta causal aí é diferente, as relações são outras. E aí eu, meio que maravilhado por isso tudo, eu quis explorar essa literatura. E escrevi um texto sobre isso, fazendo uma pequena revisão e apontando como essa visão meio que tábula rasa, de dizer que era tudo sobre poder e nada sobre reprodução, estava errada. Nisso, eu desagradei meus pares e aí eu acabei resolvendo fazer uma divulgação científica focada nisso, não lá no universo racionalista, mas na minha própria página. E reuni algumas pessoas interessadas, que também tinham experiências similares às minhas, com esse tipo de divulgação comum, e a gente engatou nesse tipo de coisa. E além do mais, também tinha um nicho vago, assim, de comportamento e biologia, o que os bichos fazem, o que os humanos fazem, é igual, é diferente. As pessoas queriam saber sobre isso, então isso pipocou muito rápido, a gente cresceu bem rápido, assim. Tá. E aí você citou a psicologia evolucionista como uma das áreas aí relacionadas com essas duas outras, né? E quais outras áreas a gente pode listar assim, que tem a ver com etologia e sociobiologia? Assim, eu acabei não dizendo o porquê do nome. É porque eu acho que ele submariza muito bem o que é a biologia do comportamento. Ela começa com a etologia, depois vem a sociobiologia e estoura a discussão em cima disso. Porque no livro Social Biology, New Synthesis, do Wilson, que eu falei, no final ele fala sobre humanos. E no âmbito político da época, era difícil falar sobre humanos e biologia, né? Segunda Guerra tinha acabado de acabar, assim, acabou tinha pouco tempo. E tinha a Guerra do Vietnã, essas coisas todas que é complicado. E o Wilson falava de estrutura social em humanos, e
pedia aquela controvérsia no sentido assim, por que ninguém estuda isso por meio da biologia? Por que ninguém se questiona como isso funciona biologicamente? E aí isso acendeu um fogaréu que ficou conhecido como a guerra da sociobiologia, a Sociobiology Wars na literatura, que então basicamente fez a sociobiologia ser dividida em duas outras áreas, pelo menos, que seria a psicologia evolucionista, né, e a ecologia comportamental humana. Nisso, ela meio que foi deixada de lado, porque ela começou, esse termo, sociobiologia, começou com uma abordagem mais ou menos especulativa sobre o comportamento. E ela era forte. Hoje em dia, alguns antropólogos, tipo o Lee Cronk, chamam a sociobiologia da época de sociobiologia forte, porque ela postulava uma relação forte entre variação genética e variação cultural, de maneira que a cultura tinha pouca flexibilidade e estava meio que... não era arbitrária como a ciência social sempre disse, mas era, na verdade, rígida às variações genéticas. Se a gente tinha... Esperava-se, nesse raciocínio, esperava-se encontrar uma variante genética para uma variante cultural, sendo bem grosseiramente falando. Isso, é claro, além de polêmico, isso hoje em dia, ainda mais para aquela época, 75, é difícil tu falar sobre isso, porque a gente conhece muito pouco sobre o genoma humano. Talvez isso volte a ser forte no futuro, mas hoje em dia a sociobiologia ela ficou fraca no sentido de ser dividida entre a psicologia evolucionista e a ecologia comportamental humana. E aí até agora a gente tem essas três áreas, a etologia, a psicologia evolucionista e a ecologia comportamental humana, que também chamam de antropologia evolucionista, né? Porque estuda populações de sociedades de pequena escala, indígenas e coisas assim. Tá. E quais são, assim, ao longo da... Acho que talvez até tenha te motivado a fazer divulgação científica dessas áreas, os mal-entendidos, né? Quais são os principais mal-entendidos que você vê por aí as pessoas falando sobre essas áreas? Mal-entendido, eu acho que é o principal que todo mundo acaba pensando nele quando ouve isso ou vê alguém falando, é o medo do determinismo genético, né? Falar sobre biologia é justificar comportamentos morais, coisas assim. E o próprio a gente que divulga a ciência, por exemplo, o Reinaldo, como é o nome dele todo mesmo? Do Homo Ferox. Reinaldo, já tive ele aqui no podcast. O Reinaldo José Lopes. Isso. Eu sempre confundo os dois outros nomes porque tem muitos Reinaldos por aí que são jornalistas. Sim. Ele passou, sei lá, umas 10 páginas do livro dele só falando que falar sobre biologia comportamental não é justificar os comportamentos. Então a gente tem que lidar muito com isso. Eu já larguei de mão, eu acho que já passou, todo mundo já entendeu, eu acho. Mas eu acho que esse é o grande mal-entendido. Mas tem muitos outros aí, e acho que a gente pode destrinchar melhor conforme o papo. Beleza. E aí você comentou das questões culturais, né, cara? De que no passado teria essa relação mais forte entre a biologia ou a parte genética com a cultura, e que isso meio que não... É uma coisa que não é tão simples assim. E como que é integrada nessas áreas hoje, essa questão cultural? Assim, como é que, se ela não tem uma relação direta com a genética, o que ela é, como é que ela é integrada nos estudos e no entendimento de comportamento em geral? Então, é uma boa pergunta essa, porque até agora eu falei de 3 áreas, né? 4, se a gente for considerar a sociobiologia como existente ainda, mas ela meio que deu uma ramificada. Uma outra área que saiu da sociobiologia também, eu não falei ainda, é a de coevolução gene-cultura, que seria, ou também evolucionismo cultural, ou evolução cultural, que fala que a cultura não é exatamente parte do fenótipo biológico, assim, mas ela obedece a algumas limitações evolutivas e ela também pode ter sido uma pressão evolutiva como o ambiente ecológico foi e é ainda. Então a gente teria viés culturais inatos, a gente teria comportamentos de imitação inatos, coisas para facilitar o aprendizado de certas práticas culturais e não de outras. Entende? Então tem essa abordagem. Eu acho que ela é a peça que falta nessa equação toda de falar sobre biologia e comportamento humano, porque eu acho que a grande cisma
os cientistas sociais e as humanidades têm com a biologia do comportamento é a abordagem adaptacionista, que é essa coisa do comportamento tal, de uma estrutura social tal, ser fruto de uma adaptação e teve a ver com seleção de parentesco. Isso tudo é muito biológico na cabeça de quem não tem formação em biologia. E é biológico, bastante biológico mesmo. Mas essa teoria da evolução cultural, ela vem para mostrar que não precisa ser tão biológico assim. A cultura também pode até ser uma pressão seletiva diferente. E aí a gente tem a coevolução de genes e culturas ao mesmo tempo. Tá. E falando agora um pouco da antropologia, em geral, antropologia cultural, né, teve uma reação negativa da antropologia cultural quanto à sociobiologia, né? Eu acho que até o Salins tem um livro, né, O Uso e o Abuso da Biologia. Enfim, como é que é essa relação, cara, como histórica com a antropologia cultural, assim, os conflitos perduram até hoje, como é que é? Assim, tu falou o Salins, o Marshall Salins, era um antropólogo materialista, nem sei se ele está vivo ainda. Só que ele é muito citado na Guerra da Sociobiologia porque ele falou uma coisa engraçada. Eu nunca li o livro dele, O Uso e Abuso da Biologia, eu pretendo, que a antropologia é uma área que me interessa muito, mas ele diz que a seleção de parentesco não faz sentido. A gente cooperar, como as formigas cooperam entre si baseado em relação genética, a gente cooperar com as pessoas mais próximas da gente não faz sentido, porque os indígenas não têm sistema de fração numérica, que é uma relação matemática. A gente estima isso com base em frações. Então ele concluiu que, na verdade, não pode ser verdade, antropologicamente, porque nem os povos de sociedade simples e sem alfabetização não têm frações. Isso é uma confusão muito grosseira para um antropólogo, um cientista formado, falar. Então eu fiquei sabendo dele, dessa treta toda, através disso, eu fui conferir, e é verdade, ninguém deturpou, ele falou isso. Então eu acho que eu peguei isso mais ou menos fora do contexto, porque eu não li o livro dele inteiro. Mas eu acho que isso sumariza muito o espírito da antropologia materialista em relação à sociobiologia humana. Porque, de alguma forma, eles... Assim, eu falei da etologia, de Nico Tinbergen, mas um modelo de entender o comportamento humano que saiu da etologia foi o modelo das 4 questões, que seria... a gente tem um comportamento. A gente faz um movimento. O que a gente está analisando? A gente está analisando o mecanismo, a gente está analisando a história evolutiva daquele movimento, se aquilo é útil para a sobrevivência e reprodução, e se aquilo tem alguma função, quer dizer, melhor, alguma história evolutiva. Assim, se desenvolve legal. São coisas que a gente pode separar em caixinhas, por mais que na realidade não existam caixinhas. Mas ele confundiu o nível último de explicação, que seria como a gente interage hoje com base em como a gente interagiu no passado, com o nível próximo, que seria mais ou menos o mecanismo, a cognição. Os indígenas não precisam saber de fração para cooperar mais com parentes do que não parentes. Então, eu acho que o comportamento dele sumariza muito a falta de diálogo entre as metodologias das ciências sociais e das ciências biológicas. E, no geral, embora eu não conheça tanto a antropologia cultural, mas gosto muito de estudar como hobby o tema, eu posso dizer que a antropologia cultural ela tem servido muito para estudar essas populações de um olhar sociobiológico, que seria da ecologia comportamental humana. As práticas culturais, as restrições, por exemplo, um tema agora quente é sobre se as mulheres caçam ou não, se os homens caçam mais, caçaram menos, e uma coisa pouco explorada e que está sendo explorada pela ecologia comportamental nessa questão são as restrições culturais que muitas culturas do mundo afora impõem às mulheres. Algumas tecnologias de caça as mulheres não podem usar. Então, isso também impacta o quanto ela pode ingerir de calorias. Por outro lado, se a arma é dela, tem outras nuances, sabe? Essas coisas todas que variam de cultura para cultura e podem ser integradas na ecologia comportamental. E o que é a ecologia comportamental, afinal? É basicamente uma sociobiologia fraca, no sentido de que a gente vai olhar comportamentos, estruturas e organizações sociais e vai fazer questões, vai perguntar coisas como a quem beneficia? Porque essa é a grande questão da biologia comportamental. Quem beneficia desse comportamento? O que se beneficia? Em último caso, é a reprodução genética.
os comportamentos evoluem porque eles têm uma aptidão genética diferente. Mas também existem aptidões culturais. E aí essas duas perguntas são respondidas por essas ciências com base em dados tanto da antropologia cultural quanto de outras ciências. Tá. E como tem sido a sua... Assim, você já foi contatado por alguém, assim, que trombou a sua divulgação científica como um todo, sendo da antropologia cultural ou da área de humanas? Como é que é a interação com esse público e até a tua experiência em geral com a antropologia cultural no Brasil, assim? Cara, eu vira e mexe, assim, eu sou contatado pelo pessoal das humanidades ou das biológicas que foi fazer trabalho com culturas de sociedade de pequena escala e indígenas e falam que se identificam muito mais com a minha abordagem, que eu divulgo, eu não trabalho com isso, do que o que aprendeu, sabe? Isso aqui é muito mais realista do que eu vi, do que eu tô acostumado. Eles falam assim. E o pessoal do direito também, existem agora algumas escolas do direito que estão propondo teses evolucionistas baseadas na sociologia e nas ciências que vieram depois, que vem falar comigo também, que compartilhando essas angústias em relação à falta de diálogo entre as ciências do comportamento na biologia e nas ciências humanas. Então, no Brasil, eu diria que as coisas estão caminhando muito devagar em relação a lá fora. Muito, muito mais devagar. Lá fora, os caras, por mais que as questões em relação à teoria crítica, que seria uma teoria de tudo mais relativista em relação à teoria de tudo da biologia, que seria a biologia do comportamento humano, por mais que lá as coisas estejam feias nesse sentido também, é muito mais comum ver bolsas de estudo para pesquisadores assim lá do que aqui. Aqui, não sei, é um país muito, muito politizado em questões indígenas. Então, a antropologia cultural, sociocultural especificamente, domina bastante aqui. Inclusive, um exemplo aqui, tu teve aqui no teu programa aquela Andrea Migliano, se não me engano. Ela tá no exterior. Andrea Migliano. Ela está no exterior e está oferecendo uma bolsa de doutorado nessa questão, para trabalhar, acho que na Amazônia, não é uma coisa assim? Isso. Ou seja, lá fora, para trabalhar aqui dentro. É difícil ver esse tipo aqui dentro para trabalhar aqui dentro. Então, tem esse tipo de coisa. Sim, enfim, eu venho de um contato mais forte com a antropologia cultural, né, tenho muitos amigos antropólogos, mas é muito rara essa abordagem mais ampla de comportamento humano, mais de questões, até vamos dizer assim, até um distanciamento do raciocínio científico, né, como um todo. Então se tornou uma área meio que tem dificuldade, às vezes até de se definir de uma forma objetiva, né? Então é arte, é antropologia, o quê? Né? Então você tem várias definições muito abstratas da antropologia em geral e tem uma resistência muito grande, assim, eu tenho visto. Inclusive a Andrea Migliano foi muito difícil encontrar, assim, eu estava buscando alguém que tivesse esse trabalho antropológico, mas com uma perspectiva mais de estudos científicos, né? De você fazer um estudo etnográfico, mas com uma perspectiva mais científica, de forma geral, assim. Então, foi uma das... Comparativa, né? Oi? Uma perspectiva comparativa. Exato, mas o comparativo... Que é meio que um tabu, assim. Eu estou comparando culturas. Ela falou com vocês, eu lembro. Sim. Então, é uma coisa essencial, né, cara? Eu acho que inclusive na divulgação que você faz, você tem trazido coisas cada vez mais de antropologia também, e é difícil você entender o comportamento humano sem ela, né? Sem você ler a parte etnográfica, e ao mesmo tempo eu sinto que tem um certo tabu em ler assim, esses materiais mais etnográficos e fazer uma conexão com a biologia, com a psicologia evolucionista e tudo mais, né? Acho que essa parte do determinismo biológico, que eu acho que é uma coisa que antigamente até fazia sentido, mas hoje com o tanto de conteúdo que a gente tem e de conhecimento que a gente tem sobre as áreas, não faz sentido você trazer isso à tona mais, né? Então acho que tem
Mas eu não vejo, tem um certo atraso e eu não vejo as pessoas interessadas, as pessoas da área de humanas e da antropologia cultural interessadas em fazer esses estudos comparativos e entendimento mais amplo do comportamento humano, né? Pelo menos essa é a minha percepção de meio que da beirada, assim, próximo, né, da antropologia cultural, apesar de que hoje eu estou um pouco afastado desse meio, assim. Mas é um pouco frustrante se a gente quer entender comportamento humano, né? E eu acho que tem que ser por essas vias interdisciplinares, mas com todo esse tabu que tem, né, fica muito difícil, né? E o que você acha que as ciências humanas perdem em não dialogar com essas perspectivas mais biológicas, assim? Eu acho que perdem muita coisa, né? Mas eu diria também, em defesa das ciências humanas, que todas as teorias científicas que partem da biologia, do comportamento ou da psicologia, de qualquer lugar, todas elas estão inacabadas hoje ainda e todas elas estão amadurecendo. Então, se dessa forma, mesmo no que a gente tem de mais científico, que são as teorias da ecologia do comportamento, da antropologia evolucionista e a antropologia estruturalista também, que é mais clássica, se mesmo isso está se amadurecendo, eu acho que perde muito ao não aderir, eles perdem muito ao não querer conversar com esse tipo de abordagem, porque se a gente for colocar na balança, querendo ou não, como as ciências humanas no Brasil, elas são muito focadas em entrevistas, em coisas regionais, menos em padrões globais e comparativos, acho que está pior ainda, né? Então, Sim. é uma oportunidade perdida para amadurecer junto. Inclusive, saiu um artigo recentemente, não li ele ainda, tanta coisa para ler, que comparava, não sei se tu já leu o Tabula Rasa, do Pink. Não cheguei a ler inteiro, não. É um livro clássico que compra completamente a ideia da psicologia evolucionista de que existe, de um lado, o modelo padrão das ciências sociais, que seria relativismo, seria socioconstrutivismo e tudo. E o modelo proposto da psicologia evolucionista, que é um modelo integrado. E esse modelo, o que Pinker defende no livro é que substitui uma coisa pela outra, mas esse artigo foi publicado e não tem boas novas em relação a isso. Os sociólogos eles não abandonaram o modelo padrão até hoje, então está demorando muito para isso acontecer. E, se não me engano, uma das soluções propostas é fazer ajustes no modelo integrado que envolvam também não só a biologia da coisa, como eu disse, é tudo muito biológico na psicologia evolucionista. Dessa abordagem que eu falei, ela é a mais biológica de todas, porque ela está muito ligada a mecanismos psicológicos evoluídos. Ela tem muito pouco a dizer no sentido de, por exemplo, a ecologia do comportamento. Ela fala de padrões regionais, mas respostas universais também. A psicologia evolucionista não fala tanto assim de padrões regionais. Ela está ligada à natureza humana. Então, para o cientista social que está estudando aqui no Brasil entrevistas locais, regiões mais isoladas, e nem aí de comparar a pesquisa dele com outro lugar, ele não quer nem saber disso. A natureza humana para ele não existe. Né? Sim. É uma coisa regional que ele está interessado. Então, é difícil falar sobre isso numa perspectiva universal mais biológica. E como é que, assim, a interação da divulgação que você faz com ideologias políticas online, assim, no geral? Porque, assim, é uma coisa que eu ainda não... Aqui o canal, ele acaba não atraindo muito um público muito... Ainda não caiu na mão de algo muito, vamos dizer assim, extremo ou de uma... Ou que desagradou excessivamente algum lado político, né? Mas isso pode acontecer, mas eu acho que o seu conteúdo alcança muito mais gente. Eu acho que você fez... O maior público seu é no Facebook. E como é que você vê, assim, até do que você disponibiliza de materiais e tudo mais sendo usado por essas vertentes ideológicas, políticas online, de direita e de esquerda, assim? Como é que tem sido isso? Eu não acho que o que eu produzi, o que eu divulguei até hoje, foi usado diretamente por alguma ideologia política. Por exemplo, a gente tem hoje os incels e os red pills, essa galera toda que pega a teoria do conflito sexual, às vezes, da psicologia evolucionista, e pega as piores especulações desse campo e ele eleva a maior verdade. Assim, a gente tem isso. Algumas pessoas lá na página acusam a minha divulgação e de outros colaboradores de
darem munição para esse tipo de coisa, de gente. E eu acho que por isso que é necessário a gente fazer uma retrospectiva da evolução dessas ideias. Porque, assim, a biologia do comportamento está passando por um processo de amadurecimento nessa questão da teoria do conflito sexual hoje. Tradicionalmente, desde Darwin, a seleção sexual foi no sentido de as fêmeas escolhem passivamente os machos que são mais agressivos. Isso aí quase não mudou, mas ultimamente está sendo questionado bastante, tipo, no sentido de que as fêmeas também competem por seleção e selecionando. Ou seja, então, questões de razão sexual, como a gente pode prever uma população, como essa seleção vai se dar com base na quantidade de machos para fêmeas ou inverso, tudo isso está sendo revisado. E isso tem implicações para a natureza dos sexos. Porque a visão de Darwin, clássica, subsidiava uma visão de que as fêmeas não têm ambição nenhuma. Sei lá, se elas trabalham em um local pouco remunerado, tudo bem, é a natureza delas. É esse tipo de ideologia política que, às vezes, adere a essas teorias científicas. Mas isso não é bem verdade, porque, como eu disse, por mais que assim, a seleção ainda seja mais ou menos clássica, no sentido de que os machos vão ser, sim, muito mais agressivos e competir pelas fêmeas, a gente vê esse padrão mudando e vê que não é exatamente assim, tipo, a gente observa um padrão na natureza, aplica obrigatoriamente ele numa sociedade. É esse pulo que as ideologias políticas fazem que é uma coisa diferente do que a ciência faz. Então, a gente, na divulgação, tem que fazer essa retrospectiva sempre, porque também, fora essa evolução das ideias, existem publicações que colocam em xeque essas alegações ideológicas que fazem uso da ciência. Tá. Eu acho que, às vezes, também o que eu vejo do uso de algumas perspectivas, né, que tem uma base científica, é a hipersimplificação dela, né, também. Eu acho que, e às vezes, se você não coloca... e é muito louco isso, porque se você não coloca essas questões culturais, né, como a cultura pode modular alguns comportamentos, assim, e a gente tem isso, acho que talvez na psicologia evolucionista hoje, e na psicologia em geral tem se falado sobre a psicologia weird, né, que é essa psicologia de nações ricas, industrializadas e tudo mais, e ver como aspectos culturais dela modam a psicologia de uma forma bem diferente de outras culturas, de outras populações. Se você não integra esse tipo de coisa também, que é comparativa também, né? Isso surge de um sistema de comparação. Fica muito difícil você, né, entender essas nuances de complexidade, né? Então, tem alguns aspectos culturais que eles realmente mudam alguns aspectos comportamentais da população que se a gente não levar isso em conta, cara, é isso, simplifica demais, né, a realidade. Então, e eu acho que esse é o papel que teria a própria antropologia cultural em geral, né, mostrar essas variações comportamentais e tudo mais, mas que muitas vezes eu não vejo acontecer, assim, eu vejo muito mais assim, de novo, fazendo uma crítica à antropologia cultural, muito mais uma pasteurização por exemplo, dos indígenas em geral, do que realmente trazer essas nuances, né? E aí, quando entra em temas, por exemplo, que a galera adora comentar hoje em dia, que é a monogamia, a poligamia e tudo mais, você vê, né, que tem um distanciamento bem grande da realidade dessas questões sexuais mesmo, como elas realmente, de fato, acontecem na história da humanidade e das culturas em geral, né? Então, não sei, acho que tem uma falta de complexidade e eu não sei o quanto que... Eu nem culpo muito o público, não, assim, sabe? Eu acho que, às vezes, e até é a minha percepção de que na própria divulgação científica fala-se muito de interdisciplinaridade, mas eu acho que é algo complexo de se fazer e eu não vejo realmente um esforço muito forte em se fazer isso, assim, de um dos principais canais de divulgação científica. Não sei qual que é a sua percepção sobre a divulgação científica em geral, sobre esses temas, assim. Assim, tu falou aí sobre minha relação com os grupos ideológicos. Eu acho que isso combina bem agora, porque... Como posso dizer isso?
a questão por exemplo, existem vários temas que eu posso sumarizar aqui, por exemplo, machos alfa, existem ou não existem? Os indígenas são bons selvagens ou não? A monogamia, ela é uma construção ocidental ou não? Tudo isso, como eu busco falar sempre na página, eu acabo brigando com um ou outro lado do espectro político. E aí acabo sendo de todas acusado de tudo. Por exemplo, essa página é de direita, essa página é de esquerda, essa página é... Eu sou tudo ao mesmo tempo. Eu digo eu, mas não sou só eu, mas ultimamente, lá nos 2,5 anos tem sido eu, porque a galera tem os próprios projetos e tudo. Mas, onde eu estava? Por exemplo, a questão da monogamia, quando tocam nesse assunto da monogamia. Fazem muito comparações entre culturas mesmo, mas só que sem se ater de verdade às pressões ambientais. Por exemplo, a gente não pode falar de uma cultura lá do fundo de um país, centro da Oceania, qualquer lugar isolado, sem olhar para as circunstâncias socioecológicas, ambientais, que fazem com que ele funcione dessa maneira. Sabe? E, de uma forma ou de outra, como eu ia dizendo naquele momento sobre alguns achados já contradizerem teorias, ideologias políticas, a gente pode, já que estou falando na monogamia, a gente pode falar sobre a paternidade partível, né? Que seria, para quem não leu esse tema que eu falei na página, seria quando uma mulher ela engravida, teoricamente, né? De vários homens ao mesmo tempo. Existe uma crença, na verdade, de que um bebê pode ter vários pais. Muitas sociedades daqui da América do Sul, indígenas, têm isso. Então, realmente, a antropologia cultural ela não tem dado ênfase na importância desses achados. Por que eu estou mencionando antropologia cultural? Porque o artigo que primeiro considerou as vantagens que as mulheres têm de serem poliândricas, terem vários machos, de vários homens, vários investidores para filhotes, para a cria dela, foi um artigo de antropologia evolucionista, de ecologia comportamental. E que dados são esses? Vieram da antropologia cultural, fizeram um levantamento tecnológico. Então, eu acho que a antropologia cultural, nesse sentido, está muito mais preocupada em símbolos e realmente em endeusar ou tornar uma exoticidade dessas populações do que engajar nessas discussões, porque eles têm sim, muito dado importante para isso. E ainda nessa questão da paternidade partível, eu acho que isso coloca em xeque bastante da noção das ideologias políticas de direita que querem, de alguma forma, retornar ou validar cientificamente aquela divisão sexual do trabalho nuclear, no caso, né? De que família é um marido, mulher e um ou dois filhos. Isso é uma coisa muito recente e as pesquisas mostram isso. E quando eu falei sobre isso na página, também fui acusado de ser de direita. E aí depois eu fui falar sobre o oposto, sobre que, na verdade, a família humana padrão por mais que haja uma família nuclear, também é uma família estendida. Além de ter marido e mulher e filhos, é mais de dois filhos, porque os avós também cuidam isso. Isso faz com que a mulher tenha um tempo menor entre gestações e aumente o número de filhos. Então, família é estendida nesse sentido. E aí a página virou de esquerda. É, é muito. E assim, essa parte de. Enfim, já tinha familiaridade, né? Com a questão da paternidade partível. Acho que vale a pena falar um pouco para quem não. Eu vou deixar tudo na descrição do episódio aqui, tá, pessoal? Quem tá ouvindo. Até outros episódios né, outras entrevistas que eu tenho que são complementares aos temas que a gente está abordando aqui. E até algumas postagens, algumas postagens de blog também do etologia e sociobiologia. Mas acho que vale a pena falar um pouquinho mais assim do que seria a paternidade, dar uma explicação mais detalhada um pouquinho do que seria a paternidade partível, só para o pessoal ter ideia da configuração que tem, né? Algumas culturas têm dessa parte desde de gravidez até da estruturação da família e tudo mais, e cuidado também. Assim, primeiramente, a gente pode olhar na história, entre culturas também, que existem vários sistemas de casamento, por exemplo. Pelo menos três. Tem a monogamia, a poliandria
que seria uma mulher com vários homens, e a poliginia, que seria um homem com várias mulheres. E a poliandria é onde reside a paternidade partível. É um tipo informal de poliandria, de maneira que uma mulher ela tem vários maridos, mas existe um porém que na verdade, ela considera os amantes dela como pais secundários da criança, mas na crença local, todos os espermatozoides, todos aqueles homens ajudaram na fecundação. Então, é uma paternidade compartilhada. O termo paternidade partível, foi eu que traduzi, mas eu não sei como chamam. Não existe isso no Brasil, então eu achei um termo adequado. Mas é partial paternity, né, o nome do termo em inglês. E o que acontece é que existem vários custos-benefícios para esse tipo de coisa acontecer, esse tipo de prática acontecer e se estabelecer culturalmente, que vão desde os conflitos genéticos de machos e fêmeas, que todo mundo conhece, investimento parental e competição sexual, até a razão sexual e cultura também, porque nem toda cultura que tem uma razão sexual de pouco sexo em relação ao outro vai ter um padrão desse. Exemplo específico agora. Nesse tipo de caso de paternidade partível, a mulher, a mortalidade infantil é considerável. Então, é uma boa estratégia ter vários pais, porque tu aumenta o investimento per capita na criança que tu tem. E não estou dizendo que a mulher faz isso conscientemente, assim, é um conjunto de fatores que fazem esse padrão emergir. Então, embora isso seja meio exótico e longe da cultura de sociedades e estados como no Brasil, é o que acontece. A gente entende aqui biologicamente que uma criança pode ser gerada por um pai, mas em povos que não têm biologia, não conhecem a fertilização cientificamente, em povos em que as mães precisam do investimento de mais de um pai, isso faz sentido de ser acreditado e de funcionar. Sim. E tem essas variações também. Eu acho que culturas ameríndias, no geral, também tem algumas características bem únicas quando comparadas com outras culturas de outras localidades do mundo também, né? Então, acho que essa paternidade partível também, eu não sei o quão comum ela é em outros continentes e outras culturas, mas é algo que quebra muito de acordo com a vertente política da pessoa que ouve isso, né? Isso quebra completamente essa questão de uma tradição, né? Quando monogâmica e tudo mais. Então, isso realmente, eu acho que mexe nas entranhas aí de alguns grupos, né? E eu acho que outro que mexe um pouco nas entranhas dos grupos mais de esquerda é a questão da violência, né, cara? Da violência, da existência de violência, de conflitos em culturas humanas de forma geral ou até de forma endêmica, assim, como é o caso da América do Sul, né? Eu acho que é uma das coisas de negacionismo, assim, que tem bastante da esquerda, é de admitir, e tem bastante, no que não falta é dado sobre isso também, né? Sim, eu diria que quem vai ser negacionista ou não depende muito da afirmação que está sendo feita. Porque o negacionismo ele não vem em um pacote, ele não é específico, ele depende se a pessoa ou o grupo de pessoas sente que aquilo ali de alguma forma afeta a percepção de justiça social que ela tem, sabe? Seja de direita ou de esquerda, ou mesmo de percepção de mundo, no caso dos criacionistas, porque eles veem a evolução como uma evidência de que Deus não existe. Então isso funciona dessa forma, são mecanismos de negação que variam a depender do contexto. Assim. Porque é importante salientar isso, porque na divulgação a gente enfrenta tudo que é tipo de negacionista. Então, sim, a gente nunca vai ter uma teoria para prever quem vai negar a biologia inteira, ou, sei lá, a astronomia inteira. São sempre grupos que dependem da afirmação que você está fazendo. Sabe? Isso é complicado. Tá. E aí a gente entra também numa questão de como a gente, quando faz divulgação científica e a gente quer tratar de forma mais direta e científica o comportamento humano, seja para a parte de violência ou sexualidade e tudo mais, tem essa questão da descrição, das questões descritivas podem facilmente se tornar normativas. Eu acho que, pelo menos a minha percepção é que as pessoas têm
isso como preocupação, vamos dizer assim, você está falando tal coisa, isso vai estimular tal grupo a dizer e agir de tal forma. Você tem uma resposta para esse tipo de alegação, Matheus? Eu até indiquei para você um artigo para a gente ler e discutir. Acho que talvez seja legal trazer isso, que eu vou deixar na descrição também aqui do episódio. Esse é um assunto bastante complicado, na verdade. Sei lá, porque conforme, assim, esse artigo aí, inclusive, ele mostra que conforme se politiza um tema científico, menos claro ele fica cientificamente, porque pensa-se que esclarecer cientificamente aquele assunto vai dar margem para uma injustiça social. Então as pessoas vão moralizar esse assunto e vão censurar a pesquisa e aqueles que estão interessados em pesquisar mais sobre ele. Então eu acho que isso é muito complicado. Eu acho que é a morte da ciência, na verdade, porque o princípio liberal científico, assim, que a gente sempre viu, foi que a verdade independe, ou relativamente independe, daqueles que estão buscando pela verdade. Mas se tu tem uma ideologia moderna agora, ou pós-moderna, que fala que a verdade é dependente de raça, classes, sexo, orientação sexual, gênero, tu escurece muitas coisas, porque a ciência não se desenvolveu historicamente baseado nesse critério. Então, por exemplo, a questão da caça que eu falei ainda agora. Está se vendendo muito a noção de que as mulheres têm que caçar mais que os homens, porque, de alguma forma, se for encontrada evidência de que elas não caçam tanto quanto os homens, hoje em dia isso justifica a disparidade de salários. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Não é porque as mulheres eram menos habilidosas com a caça e com qualquer trabalho manual e esporte que hoje em dia as coisas, isso é um imperativo para injustiça social. O princípio liberal, eu acho que isso é claro para todo mundo, que a sociedade liberal ela funciona com base em normas políticas, não em fatos científicos, sabe? E se, em média, as mulheres caçavam muito menos no passado, tipo, e daí? A gente não vai regular a nossa sociedade com base nisso. Então, especificamente nesse tema que está em alta agora, eu acho que é uma combinação de duas falácias que a gente vê aí. Tem a falácia naturalista, que eles, de alguma forma, buscam evidências, essas novas pesquisas, essa nova linha de pesquisa altamente controversa, de que eles buscam evidências de que as mulheres caçavam porque isso ressoa com a ideologia de emancipação feminina moderna agora. E, ao mesmo tempo que fazem isso, essa pesquisa, ela tenta... Ela faz ela defende uma falácia moralista também, no sentido de que, assim, de que não pode ser verdade que elas não caçavam tanto quanto os homens antigamente, porque isso de alguma forma vai minar o que a gente está buscando hoje. São coisas diferentes. Quando tu coloca normatividade na ciência, não pode ser o resultado digno ou neutro dela, por mais que concorde que não tem como ser neutro. E esse artigo aí, voltando nele, é um artigo que tem uns 30 autores. Eles todos defendem que... Basicamente, eles defendem que essa nova onda de dizer que a ciência não é neutra e não deve ser, está fazendo a ciência realmente não ser neutra. Então, é uma profecia autorrealizável, sabe? Então, ou seja, no final das contas, a ciência não é neutra realmente, mas isso não é uma novidade, isso não é uma boa novidade para quem está falando isso. A ciência não é neutra porque a tua ideologia está lá dentro agora, sabe? Isso é horrível, entendeu? Porra, é isso. Enfim, olhando o artigo e até de coisas que eu já trouxe aqui no podcast também, já debati com algumas pessoas também aqui no podcast, eu acho que é até essa alegação de que você falar sobre determinado fato, ele é o fator causal de comportamentos de grupos X ou Y, assim, sabe? Essa relação causal entre você trazer uma ideia à tona ou um fato à tona e ele de fato influenciar o comportamento das pessoas é uma alegação tanto... Dependendo do que você tem como pressuposto de comportamento humano, até de tomada de decisão de indivíduos, você precisa de uma evidência robusta para falar isso, para alegar isso.
né? E muitas vezes isso não é feito, sabe? Eu acho que até um debate que eu achei bem... Que eu tentei trazer e achei bem pobre aqui no Brasil foi a questão de fake news em geral, sabe? Tipo, porque na hora que você pensa de forma intuitiva, eu acho que essa é a questão também, as pessoas usando a intuição para alegar que aquilo vai fazer mal para grupos e para a sociedade como um todo. Cara, a gente sabe que a nossa intuição não é uma boa forma de a gente chegar a próximo de um fenômeno real, né? Então essas alegações de que, olha, se a gente falar sobre isso, se a gente vai necessariamente chegar a determinado ação ou atitude de grupos e indivíduos é uma alegação tanto fantástica, ao meu ver. Né? Então, e aí eu acho que o artigo traz isso, né? Que a gente precisa trazer estudos sobre o real impacto de divulgação de fatos científicos. Né? E não a gente dar mais credibilidade e mais força à intuição. A gente tem que estar sempre questionando a intuição e tudo mais. Né? E eu acho que no final das contas... o que as pessoas falam, que negacionismo e tudo mais, eu acho que só fortalece essa questão negacionista, porque você mina para determinados grupos da sociedade, você mina a confiança na ciência, sabe? Então assim, se o raciocínio que tem que ser feito para você aceitar que mulheres e homens caçavam ao longo da história da evolução humana 50-50, nem que seja 60-40 para os homens, sabe? É uma coisa que, cara, beira um certo absurdo que se você tem, por exemplo, que saiu na Scientific American, né, ou na capa da Scientific American, esse estudo como base para a capa, e que você tem diversos estudiosos que não são de direita falando que é besteira. Quem vê aquilo, cara, fala, já era, a ciência já era. Sabe? Por que eu vou confiar? Né? Então, essa erosão, né, da cultura científica é que é o problema, assim. Por isso que a gente tem que estar sempre muito atento a esse tipo de coisa na divulgação científica. E eu acho que um problema é feedback de rede social também, para mim, é uma das coisas que as pessoas, às vezes eu vejo as pessoas preocupadas demais na divulgação científica, se o público está gostando ou não do que eles estão falando. E aquilo a gente já sabe cientificamente que isso é um recorte, né? Assim, as redes sociais são um recorte muito específico da sociedade, elas não retratam a sociedade como um todo. Então acho que junto a tudo isso, cara, eu acho que é um problemão assim, para a divulgação científica e para a ciência no geral. Assim. Eu acho que tu resumiu bem as coisas como elas são agora, no fato de que essa censura é feita com motivos nobres. Assim. A gente está censurando, mas não é uma censura. A gente só está prevenindo que grupos minoritários sejam prejudicados com isso. Mas a proposição aqui existe uma relação entre a divulgação de informação, como tu falou, e um comportamento como desfecho. Foi o que tu disse. Tipo, eles não têm prova disso, mas eles censuram isso. Só que o que está realmente acontecendo é isso, só que em outro lugar, que é o descrédito na ciência, porque eles, fazendo isso, eles alteram o comportamento em resposta a isso. Ou seja, o mecanismo que eles estão propondo acontece, só não a favor deles, só não justificando o que eles estão fazendo. É exatamente isso. Ou seja, as pessoas agora, como elas podem ter acesso a artigos científicos, entrar em contato com o pesquisador, ler revistas, ver jornais de divulgação. Então, isso atenta muito contra a academia científica se ela não se policia direito, porque agora o cidadão tem como se virar também. Então, não adianta mais falar mulheres caçavam tanto quanto os homens, segundo estudo. O cara que leu isso, ele pode ir atrás desse estudo e comparar com outros. Não é mais assim. Ele não está lendo um jornal assim, cientistas falaram. Não, agora ele tem meios para ver que isso é verdade. Então, cara, isso vai minar muito a confiança pública na ciência se alguma coisa não for feita. E eu estou fazendo o possível, assim, para combater esse tipo de coisa, mostrando que esses portais, esse jornalismo científico precisa ser cético sobre essas questões, precisa reportar as coisas direito, em vez de vender como um mito derrubado, o mito do homem caçador derrubado. Não, vamos devagar. Tem um artigo que acabou de sair, o artigo, inclusive, não sei se você sabe, mas esses artigos que saíram, eles propuseram explicações causais baseado, por exemplo, em níveis de glicose.
uma neurobiologia tipicamente feminina, então isso predispõe à caça. Ou então a gente encontrou esses restos esqueléticos aqui, arqueológicos, de uma mulher, de um esqueleto de uma mulher com armas de caça de grande porte. Então as mulheres caçavam. Cara, são coisas que são só registros. Tu não tem nenhuma uma hipótese causal de uma relação causal para explicar aquilo. São indícios que tu nem testou ainda. Como é que tu vai dizer que derrubou um mito? Assim, não sei se você sabe também, mas que esse estudo aí, de 2020, inclusive, que foi o primeiro estudo que saiu, que o título era assim, As Primeiras Caçadoras das Américas. Esse era o título não, As Caçadoras das Primeiras Américas. Esse era o título do artigo. E aí, conforme tu ia vendo na divulgação, tava uma coisa assim, as mulheres caçam também. Aí na outra divulgação, ela tá assim, as mulheres caçam tanto quanto. E na última, tu ia ver, tipo, uma coisa, a caça na pré-história era gênero neutro. Como assim, cara? Se tu, se tu for ver, na verdade, no artigo, eles identificaram algumas ossadas de sexo, não dá para saber direito, a classificação está ambígua, não dá para excluir a hipótese de que só foi enterrado com aquela arma, aquelas ferramentas e armamentos ali para caçar animal de grande porte, porque era uma cerimônia ritual. Não sabe se era, na verdade, ela era só dona daquele equipamento, por isso foi enterrado junto com ele. Sabe-se a idade mais ou menos, que era 17, 19, e nessa faixa, quem é que caça tanto assim? Sabe, são tantos empecilhos para tu dizer categoricamente um macho não caça tanto na fêmea. Que isso, cara, não tem como. Eu tenho acompanhado esse tipo de coisa. São tantos questionamentos que fazem. Por exemplo, também, uma outra coisa de censura que aconteceu recentemente foi que a Associação Americana de Antropologia meio que vetou um grupo de pesquisadoras de falar sobre sexo e a importância do sexo como variável ante ao gênero, assim, porque meio que está havendo uma mudança. Começou falando as humanidades e a antropologia e um pouco da antropologia evolucionista começaram falando que, na verdade, o gênero e sexo eram coisas diferentes. Agora já meio que está tipo, o gênero, na verdade, é como a pessoa se identifica, e isso pode ser mais importante do que o sexo como uma variável. Tá ambíguo, tá estranho. E aí chegou o momento das pesquisadoras falarem, olha, a gente vai apresentar uma série de palestras aqui defendendo pontos de que o sexo como categoria, como variável importante, de importância fundamental, que é binário, tem que voltar a ser discutido. Acho que a gente está perdendo mais base na nossa disciplina, que seria arqueologia e antropologia cultural e evolucionista. Elas foram canceladas. E aí tiveram que ser convidadas por outra organização, que seria não mais um evento acadêmico específico de especialistas, mas a Academia Heterodoxa, não sei se tu conhece, mas só pesquisadores que meio que dissidem de alguma forma, assim, falam sobre isso. E lá elas apresentaram, assim, uma delas que foi cancelada, das pesquisadoras que foi cancelada, ela mostrou que como é importante a gente retomar uma ciência baseada em sexo e não em gênero mais, na identificação, porque isso é importante para a identificação de ossadas, não só em arqueologia, mas em criminalística também e tudo. E quem discordou dela e quem cancelou ela, insinuou, na verdade chamou, com todas as palavras, que aquilo ali de transfobia, que a gente não podia assumir o sexo tão fácil assim. Ao mesmo tempo, a gente tem manchetes como a da Scientific American, que olha uma ossada e fala que mulheres também caçavam, mulher aquilo, mulher aquilo. Então, é uma dissonância, assim, incrível, as coisas não encaixam. De um lado, a gente tem gente dizendo que, na verdade, a transfobia, tu defender uma categorização, uma ênfase maior no sexo em achados arqueológicos, e do outro lado, as mesmas pessoas que chamam de transfóbicos dizendo que, na verdade, existem evidências abundantes de que mulheres também caçam. Como assim? Tu tem razão? Tem realmente razão de que elas eram todas mulheres? Eram trans? Não eram homens? Tu perguntou a identidade? Sabe? São coisas que não são dadas. A evolução das ideias permite isso, esse tipo de reviravolta, assim, que as coisas não são dadas. Sim, essa parte de inconsistência em algumas áreas, né, em especial tem acontecido nessas áreas mais
de humanidades e até biológicas, é uma coisa que, por exemplo, eu sempre fico imaginando alguém da área de física tendo contato com algumas coisas dessas outras áreas que não é a área dela, né? Sabe, tipo, como navega, entendeu? Quando a gente fala de interdisciplinaridade, até de entendimento entre disciplinas diferentes, né? Quando você não tem algo tão consistente, você fica mudando os termos toda hora, os termos são super mal definidos ou nunca definidos ou de forma proposital não serem definidos, como quem é de fora ou o público em geral navega? Né? Se para a gente que às vezes acompanha mais de perto essas discussões e essas brigas do universo científico já é difícil navegar, imagina quem é de fora. Então eu acho que também tem essa questão da interdisciplinaridade começa a se tornar politizada em todos os âmbitos, assim, porque as pessoas quando vão começar a ter contato com questões de humanidades e de comportamento humano entra num redemoinho de confusão, cara, que ela não tem nem a culpa dela, é culpa da própria área, é culpa, a princípio, eu acho muito culpa da divulgação científica, do que não faz, que não tenta, né, trazer à tona essas inconsistências. E aí você vira assim, fica uma maluquice, cara, não tem como você fazer interdisciplinaridade com tantos jargões que mudam e que não tem uma definição clara, né? É incrível, assim. E é tão difícil porque exige, às vezes, você voltar lá atrás e falar, olha, tem isso que não foi feito lá atrás numa área que está aí há 20, 30, 40 anos, atuando de uma forma que completamente desconectada, por exemplo, no meu caso, do meu contato com quase me formei em antropologia, né, antropologia cultural, era tipo, cara, não tinha nenhum tipo de diálogo com perspectiva biológica, assim, então como é que você quer fazer isso, mas não tem um vácuo tão enorme entre as áreas, e aí na hora que você joga física, outras áreas no meio, que a pessoa quer começar a entender o que está acontecendo na sociedade, aí não tem como, você não sabe nem por onde começar, né, cara, não sabe nem por onde começar, então... Cara, é desesperador às vezes. E, de novo, né, quando a gente está falando de comportamento humano, né? Então, tudo isso acontece, por exemplo, por coalizões, formações de coalizões, entendeu? De grupos. E isso faz parte do comportamento humano. Ele vai emergir, independente, se pode ser na internet, se pode ser em sociedades de pequena escala. Você vai sempre ter grupos emergindo daquela complexidade, formando coalizões, achando inimigos e criando batalhas eternas, infinitas, com fragmentações, com simbólicos, com conjuntos simbólicos infinitos, que não, assim, que se você não olhar, dar um passo para trás e olhar aquilo como uma base comportamental humana, você não tem como frear. Isso é uma coisa assim que, a meu ver, é uma coisa, é um trem desgovernado, assim, que vai dar em algum lugar assim que é um poste, é um muro, mas não tem como, se não olhar para o comportamento humano pela perspectiva biológica, você não tem nem como entender isso, sabe? Essa é a minha percepção, assim, é que realmente não é uma questão de entender a questão biológica do comportamento humano, na verdade é a saída para a gente dar um pouco de estabilidade para tudo isso e entender o que está acontecendo, né, cara? Porque e se não for por aí, é por onde? Eu não sei, não... Sim, e quando a gente fala a biologia, comportamento biológico, eu acho que a maioria das pessoas, elas entendem genética, sei lá, elas entendem neurônios, quando não precisa ser assim. Quando a gente fala de biologia, a gente pode falar também sobre o tempo que o filhote demora para ir para longe da mãe. Isso é regulado por fatores biológicos também. A gente pode chamar isso de biologia. E é o que acontece, na verdade. E o nome disso é dispersão, dispersão retardada, se não me engano. Por exemplo, vou dar um exemplo do porquê eu falei isso. Se eu falo que a estrutura social, a estrutura familiar humana, ela é bastante biológica, não estou dizendo que, na verdade, não pode haver casamentos homossexuais. Estou dizendo que, ou não estou dizendo que, na verdade, também é tudo regulado geneticamente. Não é nada disso. Eu posso dizer que, porque os filhotes humanos demoram tanto para se desenvolver, porque como as mães tendem a ter vários filhos, os mais velhos cuidam dos mais novos, eles demoram
eles demoram para ir criar sua própria família. Isso também é biologia. Então, entender isso não é nem anular a antropologia cultural, a antropologia social, é, na verdade, entender muitos padrões que eles mesmos observam, né, no dia a dia, sabe? Então, essa é a conversa. Existem níveis de análise que eu posso especificar. Eu estou falando agora do mecanismo. Aí sim eu vou falar de genética, de neurobiologia, de hormônios. Eu estou falando agora por que isso é adaptativo. Eu estou falando agora, sei lá, como se desenvolve. São óticas que tu pode especificar completamente, sem ambiguidade nenhuma, mas como esse tipo de informação não chega para muitas pessoas das sociais e também do senso comum, eu acho que existe essa tensão e esse medo de que falar de biologia é falar do fixo e do imutável. E não é, né? Assim, hoje tem muita coisa que demora para chegar também, né? Aqui no Brasil, em termos de tradução, e que às vezes nem chega, né? Então tem uma parte da literatura e até de pesquisadores que estão integrando muito mais áreas do conhecimento, mas que sofrem ao seu, né, também ataques de ambos os lados. Acho que eu trouxe a Alice Evans aqui também no podcast, exatamente por isso, assim, que é uma mulher pesquisadora e que tem uma perspectiva assim, muito, muito clara e objetiva de como ela estuda relações de gênero, e é uma coisa que deixa todo mundo doido, assim, tanto da esquerda quanto da direita, porque ela parte de um princípio científico de entendimento dessas relações e tenta abranger o máximo de áreas possível. Mas parece que esse lado também de entendimento do comportamento humano por uma via bem científica e parece que é uma coisa que te desassocia, não sei, para mim foi muito disso. Eu vim da militância política, por exemplo, de esquerda, né, extrema esquerda. E quanto mais eu estudei essa parte comportamental humana, até a psicologia política e tudo mais, eu me vi, vamos dizer assim, sem uma ideologia, né? E isso também é positivo e negativo. É positivo em termos de que eu estudo o que eu quiser e eu chego às conclusões com base nos fatos e tento sempre me policiar para não estar caindo novamente nesse viés ideológico, né? E simplesmente também ruim porque eu não tenho, é difícil me associar com indivíduos, assim, né? Se juntar com indivíduos porque a ideologia ajuda nesse processo, né? Você sente isso também, Matheus? Que você se vê cada vez mais difícil explicar o seu posicionamento porque ele não tem uma explicação ideológica clara e um pacotinho que explica facilmente o seu posicionamento? Com certeza, essa é a resposta curta. Mas a longa, cara, eu não sei nem por onde começar, se for falar sobre isso com toda a profundidade que já me ocorreu nas coisas. Eu já fui atacado por não saber definir direito o que eu defendo, ou como eu defendo, como as pessoas deveriam defender. Sobre basicamente todas as questões, na verdade. Quando eu falo, por exemplo, lá na página, eu não me identifico na página, só quando a matéria é da minha autoria, o texto é da minha autoria. Na verdade, eu posto como a página, os colaboradores também, quando eles colaboraram. Mas eu não falo que sou eu, mas mesmo assim as pessoas pressupõem que existe um indivíduo lá atrás e que ele é responsável por opiniões políticas que estão escusas. Ele não disse e ele compartilha, ele mantém de alguma forma, mas ele não falou. Tipo, quando eu falo sobre Bom Selvagem. E Bom Selvagem, na verdade, é uma visão romântica das sociedades indígenas que diz que até a chegada da propriedade privada dos meios de produção, os indígenas eles eram pacíficos, grosseiramente falando. E a gente também tem o bom selvagem ecológico, que é basicamente esse, um bom selvagem aí, só que aplicado à natureza. Sem a produção capitalista, a natureza está intocada porque a ideologia indígena ela é mais benevolente para a natureza do que a ideologia capitalista. Quando eu falo isso, por exemplo, lá, alguns seguidores e muitos deles, haters inclusive, insinuavam que, na verdade, aquilo ali era uma defesa da não demarcação de terras indígenas. Que não tinha que fazer nada porque eles iam se destruir. Eu acho que é completamente outro assunto. Uma coisa é a descrição de um fenômeno e outra coisa é a descrição de uma solução ou uma não solução. Então, é muito difícil falar sobre isso porque sempre vai haver alguém dizendo que tu defende uma outra coisa, não porque uma outra coisa, não porque por algo que tu falou, mas sim
pelo que eles pensam que tu deve defender com base no que tu falou. Então, inclusive, na relação da divulgação científica, como a gente passa a informação, isso tem nome, inclusive, é a biofobia. Não é tão popular esse nome, mas é esse nome que deram, porque é aquela resposta meio que de reação instintiva que as pessoas têm quando alguma ideologia de justiça social delas ela percebe como ameaçada diante de um fato científico. E quanto mais política a pessoa mais engajada politicamente, a esquerda ou a direita, assim, ela tende a ser biofóbica, no sentido de que, assim, tradicionalmente a biofobia foi definida para gente de esquerda, porque quanto mais à esquerda as pessoas são, menos elas são abertas às perspectivas biológicas, elas negam mais essas perspectivas porque pensam que isso pode minar a política delas. Mas também se aplica a gente do outro lado, e é o mesmo mecanismo, assim. Quando isso é ativado, esse mecanismo de negação frente ao medo dessa ameaça de pauta social, que supostamente a alegação biológica faz, é dificílimo tu explicar para a pessoa que, ao mesmo tempo que tu sabe, tu leu, tu viu dados, tu está compartilhando com ela dados que as populações tradicionais, por exemplo, não são pacíficas necessariamente, às vezes é só uma questão de eficiência, só uma questão de baixa densidade demográfica. E tu pode explicar para eles que isso pode ser perfeitamente possível e pode perfeitamente acreditar nisso, ao mesmo tempo que tu acredita que eles devem ter suas terras demarcadas, devem ser respeitados. É dificílimo tu fazer isso entrar na cabeça de alguém, cara. É muito difícil. Não sei, é difícil. Acho que a questão é trazer à tona mesmo, trazer para o debate isso. Eu acho que por exemplo, para mim, até enquanto ex-militante político e tudo mais, eu vejo que as minhas projeções ideológicas eram muito feitas pelo que eu via na antropologia cultural. Então, essa questão do bom selvagem, ela tem também desdobramentos de quantas pessoas demandam crenças e energia para coisas que nunca vão funcionar. Porque a descrição do fenômeno ela está equivocada. Então, se você pensar que existem grandes gamas de etnias e culturas que são ultra pacíficas e que são super integradas à natureza, cria no teu imaginário que é o quê? Que se você acabar com o que a gente tem hoje, ou abrir espaço para outras alternativas, a chance de ser muito positiva é muito grande, porque existe esse conto de que os seres humanos eles podem ser extremamente pacíficos. E podem ser, mas em condições muito específicas, né? Então, mas não é comum. E eu sempre, na minha época de militância, no meio anarquista, eu sempre tinha a ideia de tipo, cara, se a gente tiver espaço fora do capitalismo e tudo mais, vai surgir coisas muito boas, sabe? Vão surgir coisas melhores do que a gente tem. Porque se você olhar para outras culturas, é prevalente esse tipo de comportamento mais positivo dentro da nossa perspectiva cultural, mais positivo. E quando eu comecei a ler assim, sem amarras ideológicas, materiais da antropologia muito mais críticos, mais críticos ao Salles, ao que ele falava de sociedades afluentes e tudo mais, você começa a ver, cara, mas isso é só uma ideologia. E aí você vai vendo a parte de etnografia e tudo mais, você vai vendo que a coisa não se sustenta. Então eu vejo, por exemplo, que muito de algumas pessoas, até da divulgação científica, serem comunistas, por exemplo, abertamente comunistas, esse gap de conhecimento de comportamento humano, de não saber que... É um moral para elas também, né? Isso, exato. Então, só que se elas soubessem que isso não tem, que seres humanos também agem de acordo com incentivos, vamos usar os termos aqui mais da economia, né, que as populações, grupos humanos também trabalham em cima de incentivos, e que aquilo determina muito do comportamento daquele grupo de pessoas, cara, você vê que não é tão fácil assim, que você vê que se a paz e a não violência não é algo tão prevalente em culturas humanas, que provavelmente se você abrir um baita de um vácuo dentro da instabilidade social, a maior probabilidade de dar errado, entendeu? De dar uma coisa muito pior do que a gente tem. Então eu vejo que
também tem um desdobramento do imaginário político de várias pessoas, quando a gente está falando de bons selvagens, essa questão do comportamento humano não ser tratado da forma como ele que acaba alimentando, que nem falo assim, que causa a expansão de ideologias. Eu acho que é só uma perda de tempo com coisas que não vão funcionar, que se a gente tivesse mais conectado com essas perspectivas mais científicas de comportamento humano, a gente daria essa energia para projetos que teriam muito mais chance de dar certo e melhorar a vida como um todo na nossa sociedade, né? Então, para mim, foi muito negativo essa questão ideológica do bom selvagem, que vem muito da antropologia cultural, né? Então, não sei. Acho que existe uma razão de ser nessas ideologias, né? Porque é uma narrativa, literalmente uma narrativa de como as coisas se sucederam. Basicamente, eles dizem que é simples assim, tinha colonizadores de um lado, indígenas de outro, e esses dois lados eles entraram em conflito, alguns se assimilaram, outros morreram, a maioria morreu de maneira terrível, e aí hoje em dia existe uma dívida histórica. É muito fácil pensar assim, porque isso resolve problemas imediatos, vamos dizer assim, mas isso não apresenta um plano de longo prazo. E o plano de longo prazo só viria mesmo com base em uma perspectiva mais realista e científica da natureza humana, que eu não vejo nessas pautas políticas de bom selvagem, ou mesmo de mulheres caçadoras do Pleistoceno. Por enquanto, o que isso sacia é aquele pertencimento grupal de dizer tá vendo só? Tu estava errado, os machistas, os incel estão errados, as mulheres caçavam sim, tá? Isso vai piorar o tribalismo, mas não vai fazer nada assim no status quo. Vai deixar a cultura mais tóxica, porque os grupos vão ficar segregados. Mas e aí? Isso vai dar mais emprego para as mulheres? Vai equiparar os salários? Não existe um planejamento nessas brigas, na verdade. E concordo contigo nesse sentido, porque inclusive, lá nos anos 2000, consideraram uma ecologia darwiniana, inclusive, no sentido de ambientalismo com base em princípios da ecologia comportamental. O incentivo que tu disse. A gente tem que incentivar populações a preservarem de maneira que não é só dizer, olha, a natureza é bonita e tu não pode acabar com ela. Tem que dar incentivos individuais também. E não só da economia, isso também abrange o incentivo reprodutivo, porque também é um incentivo isso. Então, essas perspectivas que veem indivíduos como autointeressados parecem reducionistas de primeira, mas eu acho que elas têm mais potencial para planos de longo prazo do que as perspectivas coletivistas que meio que deturpam as coisas. Legal, Matheus. Eu acho que dos tópicos aqui que eu listei, a gente cobriu todos eles. Eu vou deixar os links aqui na descrição do episódio também, tanto para os seus materiais e para o seu site e tudo mais, para as redes também. E é isso. Quem quiser saber mais sobre ou apoiar também o projeto, como é que faz, Matheus? Pode acessar ele é @etosocio em todos os lugares, na verdade. E o site é etosocio.com. Bem facinho. Nossa, beleza. E valeu, Matheus. Muito obrigado pela conversa aí. Valeu. E quem sabe mais pra frente a gente não retoma o papo aí. Seria bom. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.